Olá, tudo bem? Bom dia. Hoje, 25 de novembro de 2019. Eu aproveito essa oportunidade para me dirigir a você e trazer uma reflexão com base na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, nos versículos que vão de 1 a 3. A palavra do Senhor nos diz que Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Observem que nesse texto Paulo deixa claro que a condição do homem é uma condição delicadíssima, é uma condição terrível, é uma condição que causa uma absoluta perplexidade. Ele faz algumas declarações e que nós precisamos olhar para elas, mesmo que de maneira sumária, de maneira rápida, de maneira resumida. Mas o que é que o texto nos ensina? Ensina-nos que estruturalmente a nossa condição não é de pessoas que foram gravemente feridas pelo pecado. Não é de pessoas que foram levemente feridas pelo pecado. Na verdade, a gravidade do que o pecado impôs à vida dos homens, de nós homens, é uma realidade de morte. Paulo diz que nós estávamos mortos em delitos e pecados. A morte, portanto, aí é a morte espiritual. É aquela situação em que o homem ficou completamente alienado de Deus, a fonte da vida. É aquela situação em que o homem chegou de torpor espiritual de tal maneira que ele não consegue perceber o peso, a hediondez, a gravidade dos seus pecados. Pelo contrário, ele é como alguém que convive com todas essas coisas, com a agressividade, com a promiscuidade sexual, com a autodestruição por meio das drogas, dentre outras coisas, várias que poderiam ser citadas, como se estas coisas fossem absolutamente normais, como se essas coisas fossem naturais e que devesse ser, portanto, tido por algo comum. Mas, na verdade, o homem morto em delito e pecado foi muito bem ilustrado por uma frase citada por um homem que conheceu Jesus e seguiu Jesus de muito próximo, que é justamente o Sadhu Sundar Singh, conhecido como o apóstolo dos pés sangrentos. Esse homem disse que o homem no pecado é semelhante a um homem que está mergulhando. Quando estamos mergulhando, toneladas de água estão sobre a nossa cabeça e nós não conseguimos sentir o peso dela. Mas em só sair da água e pegar um tonel e colocar ao ombro, nós perceberemos o peso, o fardo que é aquela quantidade ínfima em relação àquela quantidade que estava sobre a nossa cabeça enquanto estávamos mergulhando, enquanto estávamos submersos. Ora, dito isto, eu queria que você entendesse que o seu problema não são os seus feitos, mas é aquilo que você é. Você está morto em delito e pecado. Você não peca por outra razão, senão por aquilo que você é. Se alguém lhe mandasse conceituar o que é um pecador, você diria: o pecador é aquela pessoa que o é
porque faz coisas que são contrárias à lei de Deus. Mas a melhor conceituação é que o pecador é alguém que estruturalmente está morto e por conta disso, tal qual a decomposição que um cadáver sofre, é o único movimento que vamos ver num cadáver, assim também num homem que não foi objeto de uma regeneração da parte do Espírito Santo. Ele peca não como opção, ele peca por imposição. Ele não é alguém que faz uso do pecado. Na verdade, o pecado o usa, o pecado determina-lhe os passos, o pecado o conduz, o pecado direciona-o, de maneira que ele não tem opção de escolher o caminho da vida sozinho. Ou Deus, de maneira soberana, infunde vida neste homem, ou ele jamais irá com verdade, com integralidade de alma, buscar ao Senhor. Vejam que Paulo coloca que esse homem está sujeito a 3 forças poderosas. A sua condição de morte já é determinante para colocá-lo no estado de total condenação. Mas como se pouco fora, ele está preso ao curso deste mundo. Ele está preso ao príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, e ele está preso ao seu próprio coração corrompido, que aqui, neste texto, é chamado de carne, né? Diz que entre os quais todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, para você entender bem essa situação, vamos tentar simplificar essa equação. O pecador é um homem estruturalmente morto que está preso ao mundo, à sua própria natureza pecaminosa e também ao diabo, ao príncipe da potestade do ar. Ele é um comprador compulsivo, o mundo é uma grande vitrine, os espíritos malignos são vendedores exímios, treinados, expertos no que fazem, e a carne é essa inclinação compulsiva à compra. Vejam então, ele está morto em delito e pecado, ele está diante de uma vitrine surtida, ele está diante de vendedores desses produtos de morte exímios, e ele é um comprador compulsivo. Então ele está preso irremediavelmente em si mesmo. Ele não poderá livrar-se sozinho. Jesus Cristo disse isso quando em João capítulo 6, verso 37, ele diz o seguinte: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo algum eu lançarei fora. Entendendo o versículo, você pergunta: quem irá? O próprio versículo responde: aqueles que forem dados pelo Pai. A impossibilidade é acentuada quando você chega ao versículo 44. Porque o versículo 44, Jesus deixa claro, quando ele afirma categoricamente: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Por que você, sabendo tudo sobre o Evangelho, sabendo que é o caminho certo, não abraça o Evangelho, não deixa tudo, não lança para trás de si
tudo que lhe traz frustração e que se constitui nos enganos e engodos desta vida com a finalidade de levar a sua alma à morte e ao inferno? A resposta é simples. É que você é alguém que está morto em delitos e pecados. Qual a esperança para a sua vida? É a declaração que inicia esta passagem. É Deus lhe dotar de vida. Você precisa de Deus. Só Deus pode transformar a sua vida. Essa informação não deve fazer você quedar na inércia e dizer, eu vou esperar para ver se Deus quer alguma coisa. Quem sabe a sua dor lamenta. Quem sabe a sua dor suplica. Quem sabe a sua dor clama e clama com insistência até que Deus se apiede de si. Volte-se para Deus. Clame a sua compaixão sobre a sua vida. Peça misericórdia por si. Clame ao Senhor de todo o seu coração e que Ele tenha misericórdia de ti. Em nome de Jesus. Amém.